Com o nosso programa Debate Brasil, que hoje recebe Tadeu Lemos, diretor do DCE, Mário Prato, DCE da UFRJ, e uma das figuras importantes nesse processo de rejuvenescimento das manifestações sociais, populares, que especialmente aqui no Rio de Janeiro adquiriram grande consistência, particularmente a partir do mês de junho. Em muitas cidades do Brasil, o mês de junho ficou marcado pela grandiosidade das manifestações. Mas aqui no Rio de Janeiro podemos dizer que o mês de julho, de agosto, de setembro, de outubro, também foram meses de mobilização. Os nossos telespectadores têm muita curiosidade em conhecer um pouco a origem disso que muitos chamam de um novo movimento estudantil, um novo movimento social, que muitas vezes procura se diferenciar de partidos políticos, mesmo com seus integrantes fazendo parte de partidos políticos, que muitas vezes procura explicitar uma rejeição à forma de se fazer política, que para muitos mostra a sua total insuficiência, principalmente em relação à boa representação política. Há um clima de insatisfação no país com o tipo de política e o tipo de político que temos. E há muita curiosidade, tenho certeza, em conhecer como que esse novo movimento social, como esse novo movimento estudantil vem se afirmando. E é nesse sentido que eu quero te perguntar, queria que você contasse em primeiro lugar para os nossos telespectadores um pouco da sua própria história. Você é um estudante de História. Isso. E principalmente você é um estudante da UFRJ, uma das maiores universidades do país. Como é que foi seu engajamento no movimento estudantil? Tá. Eu estudei no Colégio Pedro II, que é um colégio muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. E é um colégio que já tinha uma tradição de organização estudantil. Então você tinha um grêmio, né? Que é a associação dos estudantes ali do colégio que se organizava para montar diversas atividades e, claro, né, pautas políticas, reivindicações políticas. Eu lembro que na minha época, no Grêmio Estudantil, a gente fazia muitas passeatas aqui no Rio pelo passe livre, né? O direito dos estudantes terem acesso ao transporte público. E não são todas as escolas que têm grêmios estudantis, né? Eu acho que essa organização ela é muito importante. Acho que uma primeira coisa, sempre bom falar disso, né? Como que às vezes um espaço da escola, da universidade, que é um espaço ainda de construção, né? Você está de troca de conhecimento, de saber, você já ter esse primeiro contato com a democracia, com a participação política, com os debates, as reivindicações, o questionamento, a crítica. Depois disso eu entrei na UFRJ e lá passei a me envolver, já vinha do movimento estudantil, né, no colégio, passei a me envolver com as questões do movimento estudantil da universidade, do movimento estudantil a nível nacional, né, que nas universidades tem uma organização nacional também, muito contato com companheiros de outros estados, né, de outras universidades. Em 2012 teve a greve das universidades federais, né, que foi um momento importante, recente do movimento estudantil. Quase todas as universidades federais entraram em greve, na greve dos professores, e muitas também tiveram greves dos estudantes. Né, a gente se organizou bastante. Então, quando chegam as manifestações de junho, né, elas não chegam do nada necessariamente. Tem todo um movimento de aumento das greves no país, não só no setor da educação. Você teve aqui no Rio a greve dos bombeiros também, né? E você vê um aumento das lutas, tem a ver com um pouco dessa conjuntura que a gente está vivendo, né? Acho que a gente vai poder falar bastante disso, e que estourou em junho, mas que, claro, também teve muita coisa que as pessoas não imaginavam, né? Tem muitos elementos novos ali. Mas o que eu acho interessante da sua pergunta é que, quando a gente fala de novo, né, a gente está falando de uma nova geração. Acho que a gente teve, na história das lutas dos movimentos sociais aqui no Brasil, a gente tem a década de 80, né, como um importante momento de de formação de uma geração política, né, baseada no que foi a construção do Partido dos Trabalhadores, do PT, dos movimentos sociais, do MST, das greves do ABC, né, da luta pela democratização, pela abertura, sendo que esse projeto, né, que essa geração construiu estava muito baseado na referência, né, do PT. A gente viu se perder ao longo de 2002 para cá, depois que o Lula ganha as eleições. Então, acho que tem uma crítica dessa geração, né, a
esses movimentos como um todo por conta, né, qual foi o final desse projeto, né? O que ele representou no final dessa linha toda. E não tem muito jeito, na história mesmo, a história, né, estudo história, então a gente tem essa troca das gerações, né? Uma geração sucede a outra. E cabe à geração seguinte escolher o que ela mantém do passado e o que ela questiona, né? E trazendo geralmente sempre novos elementos. Então a gente está falando de uma geração que tem rejeição aos partidos políticos, isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Por quê? Acho que essa é talvez a pergunta. E por que essa necessidade de democracia, de horizontalidade, de questionamento? Acho que a gente tem que pensar esses elementos. Um deles, já falei um pouco aqui, né? A gente tem um esgotamento desse atual regime econômico e político no Brasil em lidar com as contradições sociais. O PT tentou fazer isso, uma coisa de conciliação, né? Mas a gente viu que as políticas públicas que foram implementadas não foram suficientes. E explodiu uma grande revolta por direitos mesmo, porque os direitos sociais não estão sendo garantidos. A outra coisa é que acho que no mundo todo tem uma disputa pelo espaço da cidade, o espaço urbano, né? Uma revolta das cidades. Você vê o movimento dos Occupy, né? Nos Estados Unidos, na Espanha. Você, com as cidades cada vez mais mercantilizadas, né? O espaço público se tornando cada vez mais privado, tem uma necessidade de se ocupar as praças, se ocupar as ruas. E a rua volta a ser um espaço de disputa política, muito importante. Coisa que a gente não tinha, né, na última década. Porque essa geração que a gente está falando é uma geração que foi construída em cima de uma perspectiva neoliberal, individualista, né, onde você fala, olha, você só consegue resolver os seus problemas se você se esforçar individualmente, os problemas parecem não ser coletivos, não parecem ser de toda a sociedade. E com a crise em 2008, né, você vê estourar esse questionamento desse modelo, desse discurso também, né? E aí, com a crise, claro, você tem um aumento das políticas, né, de restrição às questões sociais, aos direitos sociais, né? Você tem as políticas de austeridade e acho que isso influencia bastante. E você tem esse corte, né? E quais são os elementos novos, por exemplo, que a gente tem que falar? A gente está falando de uma geração da revolução da comunicação, dos novos meios de comunicação, do Facebook, da agilidade. E essa facilidade com que todas essas lutas no mundo, né, são compartilhadas, eu acho que ajuda a criar esse espírito do tempo de revolta, de novidade. E como a gente tem um mundo, né, que está baseado nessa coisa da financiarização, né, que tem a ver muito com a crise de 2008, com os próprios estados, né, nacionais, os próprios governos, não serem donos de toda a dimensão política. Muitas vezes um governante está de mãos atadas por conta da lógica do capitalismo, das grandes empresas, né? E as pessoas percebem, talvez não muito claramente, mas elas percebem. Quando elas falam, a política não serve para nada, essa coisa, né? É o que? Olha, não adianta eu votar no cara da esquerda ou da direita, porque quem vai mandar no final na política econômica vão ser os bancos. Acontece isso na Europa, né? Os partidos socialistas hoje são os partidos que mais levam à frente a política, né, de austeridade, né? As reformas que na verdade são reformas para tentar consertar a bagunça que os banqueiros fizeram com a crise em 2008. Aqui no Brasil não é diferente. Um governo que se dizia de esquerda é quem toca o principal projeto do capitalismo brasileiro hoje, né? Os mega eventos, esses mega empreendimentos que estão acontecendo em todo o Brasil. E aí você tem um momento que junta tudo isso, né? Essa necessidade por direitos, essas contradições e o que se dizia para a população de, olha, a gente está fazendo o melhor para vocês, só não tem mais porque não tem como, não é possível, não tem dinheiro e tal. Quando as pessoas veem, né, os governos jorrando rios de dinheiro para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, né, casos escandalosos de corrupção, quando tudo isso aparece de uma vez e ao mesmo tempo querem aumentar a passagem, né, sem ter nenhuma perspectiva de aumento de direitos, você tem essa revolta em todo o país.
né? E eu acho que você pode ver que as cidades que são sedes da Copa do Mundo, para o ano que vem, 2014, são as que têm as maiores manifestações. O Rio de Janeiro, que concentra muitas contradições, não só da Copa do Mundo, mas das Olimpíadas, de grandes investimentos, né, e grandes reestruturações na cidade mesmo, né, que estão removendo diversas famílias. Esse Rio de Janeiro é o local que depois de junho não para de ter manifestação. Né? Se a gente viu muitas manifestações acontecendo em junho, no Rio, julho, agosto, setembro, a greve dos professores depois, né, demonstrou que ainda tem muito para vir. E o calendário em 2014 não vai ser diferente, vai ser um calendário de muitas lutas, muitas mobilizações. Então eu acho que essa geração traz alguns elementos que são muito importantes da gente discutir. Né? Não só no movimento estudantil, no geral. A gente não tinha só jovens estudantes de universidade nas ruas, apesar de serem bastantes. E é importante até o próprio movimento estudantil entender isso. Os jovens estavam na rua, mas não estavam carregando a bandeira da UNE, por exemplo, que é uma entidade, né, que tinha muita referência no movimento estudantil. Hoje em dia, muito menos. Paradoxalmente, esse crescimento da participação estudantil, inclusive nas manifestações sociais de rua, em torno de outras bandeiras, você acredita que a UNE ficou aquém? Claro, com certeza. A pujança dessa nova vitalidade. Por quê? Que aparece. Porque quem está à frente da UNE hoje são setores ligados ao governo. Né? São coletivos estudantis, são estudantes, são filiados ao PCdoB, ao PT. Né? E é claro que as pessoas percebem isso. A política que a entidade estava defendendo não era a política que os estudantes estavam defendendo na rua. A UNE estava defendendo o voluntariado da Copa, né? Organizar os jovens brasileiros para fazer o voluntariado da Copa. Tinha setores dentro da entidade que estavam defendendo isso. A carteirinha da UNE estudantil, que era para as pessoas pagarem, né? Numa lógica de, não, essa entidade me representa, então eu pago e financio essa entidade. Ela, na verdade, serve só para você ter a meia entrada, que a própria UNE defendeu que se restringisse o direito da meia entrada nacionalmente. Agora os estudantes só têm direito a 40% da meia entrada em todos os eventos, inclusive na Copa do Mundo. Né? Então você tem essa desconexão, mas não só com a UNE, com boa parte dos sindicatos tradicionais. Né? E principalmente esses que aderiram a essa política, a essa lógica do governo, do PT, de não, vamos aqui só dialogar, pensar em migalhas, mas não em questionar como um todo a estrutura da sociedade. E a verdade é que boa parte das entidades estudantis, né, não deu resposta a junho. Mas, ao mesmo tempo, muitos estudantes das universidades estavam nas ruas. Né? Então, você tinha, de fato, movimento estudantil, tinha estudantes, mas talvez com pouca referência nessa estrutura mais antiga. A gente do DCE da UFRJ tentou ao máximo, durante as mobilizações, trazer os alunos da UFRJ. A gente marcava as mobilizações, né, aqui no centro, uma concentração própria da universidade, e a gente construía o espaço do Fórum do Aumento contra as Passagens, que foi o local aqui no Rio que juntava diversos coletivos, pessoas, né, trabalhadores, estudantes, para discutir a questão da mobilidade urbana, o problema do preço das tarifas e tal, o debate da importância da tarifa zero, né, para os transportes públicos, que é muito possível. E a gente fez uma escolha política de estar fortalecendo esse espaço. Por quê? Porque ele tinha essa característica de um espaço amplo, horizontal, de uma frente de vários setores, né? E trazendo essas discussões. Então a gente lida muito com isso, né? Com essas coisas, essas características dessa geração. Então a gente está falando que tem a rejeição aos partidos políticos e aos movimentos sociais, né? A gente pode chamar de tradicionais, mas que, né, são datados, né? Dessa época que a gente estava falando, da década de 80. Existe uma crítica que é antissistêmica, né, que é, ao meu ver, anti essa lógica do capital. Né? Tem uma relação dessa geração com a questão da violência, da ação direta, tanto é que tem os black blocs, né, que tem essa resistência à polícia, mas que eu acho que, principalmente, é muito mais uma reação do que uma ação, né, porque a violência policial, a violência do Estado foi muito grande durante as manifestações. Tem essa demanda pela democracia real, né, não acreditar na democracia representativa por conta desses elementos que a gente já falou aqui.
tem uma relação diferente com a mídia, de como a gente cobre as manifestações, a coisa de você cobrir no mesmo instante, botar ao vivo na internet, né, questionamento à grande mídia, né, a mídia corporativa. Essa coisa da horizontalidade, do questionamento às lideranças, né? E ao mesmo tempo, como é uma coisa contraditória, você tem muitos aspectos ainda individualistas. Por quê? Porque é uma geração formada, né, nessa perspectiva individualista da década de 90, de 2000, mas que acho que está aprendendo aos poucos que a rua voltou a ser um espaço de fazer política, a importância da coletividade, né, da gente debater as coisas em conjunto. E eu acho que, enfim, são esses elementos importantes para a gente tentar compreender as mobilizações de junho, né? Essa troca de gerações, essa formação de uma nova geração, essas contradições, né, concretas da realidade que a gente está passando. E eu acho que esse caldo todo, né, deu as mobilizações de junho. Vou fazer uma breve interrupção, mas em seguida, depois do nosso intervalo regulamentar aqui do programa Debate Brasil. Melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só, fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, que hoje recebe Tadeu Lemos, diretor do DCE, Mário Prato, DCE da UFRJ. Tadeu Lemos, você na sua primeira resposta assinalou que a nova geração, apesar de ser muito marcada por um individualismo, procura, ao mesmo tempo, novas formas de organização, principalmente numa construção crítica em relação aos partidos políticos tradicionais, uma posição crítica contra a repressão que se abateu de forma muito forte no início das manifestações, durante as manifestações e até hoje se faz presente. E, especialmente, vocês manifestaram também muita crítica com relação à chamada mídia corporativa, a mídia dominante, a mídia controlada pelas grandes empresas, por grandes grupos econômicos. E, ao mesmo tempo, vocês construíram alternativas práticas. Ganhou expressão, por exemplo, o trabalho da mídia ninja, por exemplo. Você se referiu como forma importante de deliberação dos rumos do movimento as assembleias que vocês realizavam, por exemplo, no Largo de São Francisco e que guardavam uma particularidade aqui no Rio de Janeiro. Vocês se reuniam em torno do movimento contra o aumento das passagens. Em outras cidades do Brasil, como por exemplo São Paulo, a força foi em torno do chamado movimento pelo passe livre, contra o aumento das passagens, mas principalmente o movimento em defesa do passe livre. Queria que você situasse essas diferenças, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro deram uma nova característica ao movimento social de resistência aqui na nossa cidade. Sim, a gente estava falando das gerações, né? E eu tinha dito que a gente tem que conservar os pontos positivos, né? A geração escolhe o que ela vai conservar e o que ela vai criticar. Eu acho que quando a gente fala dos movimentos sociais, né, esses da década de 80 tradicionais, a gente também não pode jogar tudo na lata do lixo, né? A gente falou da UNE aqui, a UNE tem uma importância histórica, né? É uma entidade que está em todo o Brasil. A gente tem um problema, uma crítica política. Hoje a gente faz oposição, né, à atual direção da União Nacional dos Estudantes. O MST é talvez um dos movimentos sociais mais importantes, né, do final do século XX, né, em todo o mundo, né, uma grande referência, a luta pela terra. Mas quais são as questões? Depois que o PT chega no governo, né, em algum sentido, a relação que se estabelece entre governo, entre partido e movimento social, eu acho que ela é muito prejudicial, né? Acho que uma discussão que a gente tem que fazer é a coisa da autonomia,
né? Não importa que o cara está no governo, não importa nem que ele seja do seu partido, você está com o seu movimento social, você tem as suas bandeiras, né? Você não pode abrir mão disso por outras questões. Então, quando você fala da coisa dos partidos, né, como não se respeita isso muitas vezes, né, às vezes os partidos querem ter o controle das entidades, dos movimentos sociais, sem respeitar a dinâmica própria, né, desses movimentos, você cria essas distorções, né? E quando você, principalmente isso se agrava quando você tem um partido que, ao chegar no governo, não sequer faz a política desses movimentos sociais, faz a política do outro lado, né, de quem esses movimentos sociais combatem. Então essa crítica aos partidos tem muito a ver hoje com os partidos funcionarem só numa lógica eleitoral, muitas vezes atuarem no movimento social só para eleger seus candidatos, só para garantir a sua força em governos, né? Essa coisa muito burocratizada e tal. Então a crítica vem daí, né? Trabalhando esse ponto que você falou da crítica aos partidos e essa coisa das representações. Acho que o modelo político atual ele é questionado como um todo, né? Não é partido A, B, C ou D. É questionado como um todo porque ele não representa, não é uma democracia representativa, né, coisa nenhuma, né? Já não é democracia representativa. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva de democracia real, democracia participativa. Mas é uma democracia dos interesses econômicos, de quem financia as campanhas, né? Não é o vereador, o deputado não está nem aí porque o povo está achando. Ele está aí com quem é que vai financiar a campanha dele na próxima eleição para ele continuar com os mesmos privilégios de sempre. Então essa crítica aos partidos, né, se for para a gente aprofundar, acho que tem muito esse viés, né, que isso representa. Aqui no Rio os estudantes têm passe livre, mas é importante falar que o nosso movimento, apesar de o fórum ter esse nome, né, começou com o Fórum contra o aumento da passagem, depois virou Fórum de lutas mesmo, porque acabou para atos que tinham, né, diversos aspectos, não só incorporou várias lutas. A gente sempre defendeu a tarifa zero, né? Falando um pouco mais da política mesmo, do que estava sendo defendido nas ruas, que é você ter o transporte público sem tarifa. Você não tem necessidade de ter tarifa nos transportes públicos. Primeiro que é público, que é um direito, né? A gente pode fazer debate por esse lado. Segundo, porque até pela viabilidade econômica é pior, né? Você não ajuda em nada na economia cobrando tarifa, porque isso pressiona a inflação, né? Quando você aumenta a passagem, aumenta o custo de um monte de coisa. E corrói o orçamento doméstico das famílias. Exatamente. E pior ainda, né? Esse é um custo que deveria ser dividido por todos, mas você só divide pela parcela da população que é a mais pobre, que é a que paga transporte público. O modelo hoje é um modelo do carro, né? Do automóvel, de uma lógica individual. E a gente tem que... A defesa da tarifa zero é uma defesa para a gente melhorar os serviços públicos, ampliar os serviços públicos, porque, vamos ser sinceros, se você pudesse ir de metrô para o seu trabalho todo dia, né, com tranquilidade, com ar-condicionado, chegando rápido, para que você vai pegar o seu carro? Hoje os engarrafamentos só aumentam, a lógica do automóvel é muito prejudicial às cidades, né? Você pega, até pelo aspecto da saúde, os maiores atendimentos de emergência hoje nos hospitais são o quê? Doenças respiratórias, que tem a ver com poluição, então está ligado sim, né, principalmente nas cidades, ao automóvel, e acidentes de carro, né, ou atropelamentos, acidentes de carro. Isso são coisas que são uma das maiores números de atendimento no sistema de saúde. Então, é muito perverso, né? A gente perde 4 horas da nossa vida por dia com um sistema de transporte que não faz sentido. Vocês defendem que o custo do serviço de transporte seja arcado por toda a sociedade, não apenas sai pelos mais barato usuários isso. De um sistema de transporte público que vem sendo, na prática, desincentivado. Claro, sai mais barato públicos. E outra coisa, né, o que a gente tem são empresas que exploram esse serviço, né, e estão lucrando às nossas custas, quando não precisa. Não, e lucram muito, bastante. Né, é uma máfia. Os caras financiam campanhas eleitorais e se mantêm no poder, né, continuam com essa perspectiva de poder explorar a tarifa. E não faz Esse sentido. poder dos concessionários aí das linhas de ônibus aqui no Rio de Janeiro ficou muito patente, por exemplo, em todo o processo que levou, na prática,
há um bloqueio em relação à chamada CPI dos ônibus aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É uma turma que não só financia a campanha, como posteriormente, de alguma forma, influencia muito o funcionamento da Câmara dos Vereadores aqui no Rio, né? É uma deformação e tanta, né, Tadeu? Pois é, isso é uma coisa muito grave, né, o que aconteceu com a CPI dos ônibus. Eu acho que a nossa luta não era diretamente para que houvesse CPI, era uma discussão geral sobre os transportes, mas quando apareceu a CPI dos ônibus, foi uma boa oportunidade para a gente, né, ir para cima desse modelo dessas empresas, de como funciona, a gente descobrir também as maracutaias todas, e rapidamente a Câmara se organizou para fazer uma CPI laranja, né, uma CPI que não funcionasse de fato. Colocaram o presidente da CPI, o cara que sequer assinou o pedido da CPI, né? Era da base aliada do governo. E a gente ocupou a Câmara Municipal. Eu fiz parte do grupo que conseguiu entrar e fez uma ocupação na Câmara Municipal, questionando esse modelo da CPI. E isso gerou também depois uma ocupação do lado de fora da Câmara, né? E essa coisa de ocupar o espaço público, de assembleias permanentes, tem muito a ver com a sua pergunta anterior, né? Dessas novas formas de se organizar. Então a gente tem essas ocupações, teve o Ocupa Cabral aqui, fizeram uma ocupação na frente da casa do governador. Tem a grande referência, o Occupy Wall Street, a ocupação lá das praças na Europa, né? Em Madrid. A Praça Tahrir, lá exatamente, no Egito. Então, tem essa referência, essa perspectiva das pessoas construírem a política no dia a dia. Aqui tem uma coisa que é importante da gente frisar, né? Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas faziam isso porque a crise gerou um quadro de desemprego muito grande. As pessoas chegaram a perder suas casas de fato, e por isso a dinâmica, né, de você estar ali ocupando permanente o espaço. Não é o caso do Brasil, né? Então a gente via ainda muitos jovens e uma dinâmica de ocupação que você acabava revezando. Você ficava um pouco, ia trabalhar, ia para casa, depois voltava, você tinha disso. Esse é um elemento novo e talvez por isso também se explique porque a gente não teve grandes ocupações como foi o Occupy Wall Street de muito tempo, mas tiveram ocupações importantes que na política, né, dialogaram muito com a sociedade e questionaram bastante o poder público. E ainda são instrumentos relevantes, ou seja, é uma forma de organizar a luta interessante que a gente pode apostar. Mas o que eu acho de mais bacana que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, você falou do MPL, os companheiros do MPL, é muito importante, né, se organizam nacionalmente, em São Paulo estavam à frente mesmo das manifestações, de fato tomaram uma direção política, né, marcavam os atos, né, contra o aumento das passagens e tal, apesar dos atos serem, né, sempre com diversos grupos presentes. Aqui no Rio a gente, na verdade, optou por uma coisa um pouco diferente, que foi um fórum bem amplo, né? Não era um movimento só, eram vários movimentos, várias entidades, movimentos sociais. E acho que tem uma característica que eu acho que a gente tem que tentar preservar, né? O fórum foi uma experiência importante, né? Depois das manifestações de junho, tiveram outras iniciativas e tal. A gente chegou a fazer reunião com 3.000 pessoas em praça pública. E como é difícil fazer reunião, é uma coisa que a gente acaba descobrindo mesmo, né? A gente não tem ainda a experiência, ainda como funciona a dinâmica, são coisas que a gente tem que ir debatendo. E a perspectiva de construir né, antes era fórum da passagem, né? Agora, a perspectiva de construir um fórum de lutas mesmo, né, que eu acho que tem que estar no nosso horizonte para o ano que vem. E principalmente pensar em fórum populares, assembleias populares nos bairros, para organizar os moradores, trabalhadores, estudantes. Por quê? Porque aí a gente está exercendo uma forma de poder, de discussão, de debate direto, né? Democracia real baseada nisso. Talvez essa seja a perspectiva. Se a gente conseguir fortalecer esse espaço, a gente vai ter algo novo, que não é novo, né? Porque se a gente for pegar a história, né, a Comuna de Paris, diversas experiências de assembleias populares, de trabalhadores já existiram, mas é novo para essa geração. É novo até na história do Brasil mesmo, né, em algum sentido. Se a gente consegue fortalecer esse espaço, eu acho que a gente vai dar um passo muito grande, né?
Eu acho que esse tem que ser o objetivo do movimento também, dar mais organicidade, ou seja, não ter passeatas só porque, por uma questão conjuntural, já aconteceu isso, tem passeata, mas dar uma organicidade ao movimento no sentido de que o próprio movimento estabelece seu calendário também quando quiser. Né? A gente não resolveu ainda o problema da violência policial, a gente não tem a polícia ainda é militar, né? A gente está tentando construir uma campanha pela desmilitarização da polícia. Então vamos fazer uma campanha organizada em fóruns populares, em assembleias populares? Podemos tentar. A gente não resolveu o problema da tarifa zero, então vamos estabelecer essa dinâmica de nos bairros, né, cada bairro discutir os seus problemas específicos, né, do transporte na sua área e formular a política para isso. Né? Isso não necessariamente precisa negar as entidades mais tradicionais, os sindicatos, as entidades estudantis. Né? Não é abrir mão desse tipo de organização, que é mais corporativo, né, e tal. Mas a gente incorporar essa maneira também. E até do próprio movimento estudantil, né? A gente não quer... Lá no Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, a gente não faz reuniões só com os diretores de DCE. Todas as nossas reuniões são abertas. Né? A gente tem a perspectiva de ampliar a convocatória, de ter sempre gente que não precisa ser coordenador do DCE para estar participando da reunião. A política se discute com todo mundo. Né? E fazer essas reuniões desse jeito, fazer as assembleias, são coisas importantíssimas para a mobilização e para a gente entender que, de fato, a democracia se faz desse jeito, né? Não numa lógica de você elege um representante depois de 4 anos só que você vai, né, fazer a avaliação dessa gestão e eleger um outro representante. Não, você você pode eleger, sim, representantes, mas que você tem que estar acompanhando dia a dia, tem que ter uma participação de fato e que, independente do representante ou não, faça você mesmo, né? Esteja fazendo de forma direta a democracia, a construção das lutas. Ter um representante não significa abrir mão de uma participação direta. Eu acho que essa é uma lição importantíssima que você nos deixa. Nós estamos quase próximos ao nosso próximo intervalo, mas eu não poderia deixar de citar a forma que se desenvolveu dentro das manifestações da chamada autodefesa, que produziu inclusive muita polêmica, especialmente por conta de uma tentativa, me parece, da mídia dominante em criar uma estigmatização em torno de alguns grupos. O principal deles, o chamado Black Bloc. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque eu também aqui tenho meus compromissos de horário. Já já a gente retorna e o Tadeu vai nos falar um pouco da sua visão sobre essas formas de manifestação e principalmente de defesa das próprias manifestações e, ao mesmo tempo, da perspectiva que nos aguarda 2014. Qual a avaliação do Tadeu a respeito do que poderá vir por aí, especialmente em termos de lutas sociais no próximo ano? Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, que hoje recebe Tadeu Lemos, diretor do DCE, Mário Prato, DCE da UFRJ, e uma das figuras importantes nesse processo de rejuvenescimento das manifestações sociais, populares, que especialmente aqui no Rio de Janeiro adquiriram grande consistência, particularmente a partir do mês de junho. Em muitas cidades do Brasil, o mês de junho ficou marcado pela grandiosidade das manifestações. Mas aqui no Rio de Janeiro podemos dizer que o mês de julho, de agosto, de setembro, de outubro, também foram meses de mobilização. Tadeu Lemos, em meio a esse processo de redescoberta das ruas pelos movimentos sociais, duas questões chamaram muita atenção.
uma polícia extremamente equipada e muito violenta e, ao mesmo tempo, o surgimento de grupos que reivindicam o direito de defender essas manifestações justamente da ofensiva repressiva patrocinada pela polícia militar. Como é que você vê o papel do Black Bloc? Acho que se falou muito dos Black Blocs depois das manifestações, né? E se tentou criar ali uma ideia de, tipo, olha, esse é um movimento que a gente não quer. Então as pessoas, e quando a grande imprensa, né, resolveu falar assim, e os governos, né, a gente tem que parar com as mobilizações. Se criou ali, esse é um modelo de manifestação que a gente não quer, e vamos falar agora que as manifestações só tem esse tipo de grupo e de ação para tentar afastar as pessoas das ruas, né? A todo momento se tenta colocar esse discurso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, se a perspectiva for fazer uma crítica à questão dos Black Blocs, porque a dinâmica hoje é que essa crítica acaba virando a crítica ao movimento como um todo, né? E eu não vejo problema nenhum, primeiro, né, se tem violência policial, e isso é importante de falar aqui, né? Violência se faz às pessoas, não às coisas, né? Quem é violentado são as pessoas, antes de mais nada. E às vezes se coloca imagens de depredação como, essa é a grande imagem de violência, e se esquece a imagem da violência policial, que é sempre mais preocupante, porque se dá entre, né, indivíduos, pessoas, carne e osso. Então a gente tem que fazer esse debate da maneira correta, porque às vezes criticar esses grupos é acabar dando, né, material para essa perspectiva, esse discurso, né, que tentam colocar e convencer as pessoas de não ir mais para as ruas porque agora é violento. O problema sempre foi a questão da violência policial. A gente canta isso nas manifestações, a gente grita isso, né? Se não tem polícia, não tem violência. E, de fato, quando não tem aquela ação ostensiva da polícia, da tropa de choque e tal, as manifestações não têm conflito, né? Eu já participei de manifestações com os Black Blocs que não houve confronto com a polícia. Então, eu acho, né, complicado a gente fazer essa crítica sem analisar de uma maneira mais profunda. A questão que os Black Blocs colocam, isso eu acho que tem que se debater, né, é o uso da ação direta, de você, às vezes, quebrar um símbolo, né, do capitalismo para chamar a atenção, para a gente poder fazer o debate. De fato, a tática que eles resolveram implementar, em algum sentido, deu certo, né? Se ampliou a discussão sobre os temas e tal. Só que acabou se ampliando pela perspectiva da violência e da criminalização, e não pelo questionamento a quem está servindo esse banco e tal. A violência, né, e o quebra-quebra não parte só dos Black Blocs. Quando um trem da Supervia fica parado 2 horas, né, tem 40 minutos de atraso e fica 2 horas para retomar a estação, as pessoas ficam presas dentro do trem, né, sem ar-condicionado, atrasadas para o trabalho, o que acontece? Né? As pessoas saem e quebram o trem, foi isso que aconteceu. Aconteceu isso, né? É um grande desrespeito. E foi uma maneira de, na hora, né, demonstrando isso. O que a gente tem que entender é que quebrar o trem não resolve o problema principal, que é o quê? A Supervia vai continuar controlando o sistema de transporte do Rio de Janeiro, né, do trem. Queimar o ônibus não faz com que resolva o problema, né, do transporte e da máfia dos transportes urbanos, dos ônibus. A verdade é que a gente não tem que queimar o ônibus, a gente tem que ter o controle desses veículos, né, dos ônibus, público, né, e não com o empresário dizendo para onde esse ônibus vai, para onde ele tem que ir. Queimar o ônibus, em algum sentido, se queima porque aquilo ali é daquele empresário. Mas se você pensar que aquilo ali deveria ser nosso, né, que aquilo ali deveria ser nosso, que a população tem que ter o controle sobre toda essa riqueza, não tem por que você está quebrando. Então, acho que assim, uma ação direta, e aí não é só quebrar, né? Às vezes você tem intervenções artísticas enquanto ações diretas, você ocupar a Câmara Municipal, por exemplo, é uma ação direta, né? Muitos podem questionar a legalidade de você ocupar um prédio público. Eu acho legítimo, acho importante, né? A gente tentar furar o bloqueio policial que foi feito lá na Barra da Tijuca contra o leilão de Libra, por exemplo, né?
eu acho importante a gente fazer esse debate. Venderam, né, estão vendendo o nosso petróleo, não se faz uma discussão sobre a matriz energética, a importância da gente não explorar o petróleo, né, a qualquer custo, porque é disso que a gente está falando, de estar continuando, estimulando esse modelo do automóvel, do combustível fóssil e tal. A gente estava lá fazendo esse debate. Na verdade, assim, antes mesmo da gente tentar furar o bloqueio, antes da gente chegar ali no local onde estava acontecendo o leilão, a Força Nacional atacou, né, toda uma manifestação com bomba, com gás. E aí depois as pessoas pegam escudos, placas de trânsito para se proteger, e aí isso é vandalismo? Não, não é vandalismo. Na minha opinião, o maior vandalismo é o vandalismo do Estado, é o vandalismo que é feito, a violência que é feita com a população todo dia, né? E que fica com muita raiva, né? Isso aparece nas manifestações. Antes mesmo de ter a organização, o grupo Black Bloc, o que a gente via é que as pessoas quebravam pardal, banco, telefonia, que são se você for pegar no Procon, são as maiores reclamações, né, dos serviços das pessoas. Isso é um recado direto. Então, a perspectiva para se acabar com esse tipo de coisa, né, dos governos não deveria ser aumentar a repressão policial. Porque, inclusive, aumentar a repressão policial aumenta a organização do outro lado também, para se defender, né? Deveria ser garantir as políticas públicas, ouvir as vozes, né, das ruas e melhorar a qualidade dos serviços, dos serviços públicos, né, aumentar a quantidade de direitos, porque isso faria, né, com que essa raiva toda que está contida nas manifestações, né, desse uma acalmada. Mas a grande questão é que as pessoas já entenderam que, por mais que, assim, o papel dos governos seria esse, eles nunca vão se propor a isso. Então, por isso que eu falo que a luta é antissistêmica, sim, né? Ao modelo como se organiza a política como um todo. E é por não querer abrir mão que os governos vão armar cada vez mais as polícias. E uma tarefa nossa é debater, olha, para que a gente quer a polícia, né, com essa perspectiva militar, né, super armada até os dentes, né? É uma outra polícia, não é, Tadeu? Uma polícia extremamente equipada com instrumentos muito sofisticados de repressão. Aliás, esse é um fenômeno, me parece, não só brasileiro, não é? Os fornecedores desse tipo de material ganham muito dinheiro com essa nova polícia, que tem uma disposição muito forte e equipamentos para isso, para, através da violência, inibir as manifestações. Em determinado momento das manifestações de junho, eu claramente percebia que a única posição identificável nos governos era procurar esvaziar as ruas e através da violência. Aqui no Rio de Janeiro, no dia 20 de junho, por exemplo, nós tivemos um show de repressão com cavalaria na rua, motociclistas dando tiro de borracha nos manifestantes, bombas que eram atiradas por tudo quanto é lado, inclusive de helicópteros, um negócio espantoso e que foi muito pouco coberto adequadamente pela chamada mídia dominante, não é? Agora, como é que você vê a perspectiva para 2014? Porque, de alguma forma, todas as razões que você, inclusive, muito bem aqui explicitou, que levou a esse processo de manifestações muito massivas nesse ano, todas essas razões elas se mantêm e talvez algumas até se aprofundaram, como é o caso da própria repressão, que eu acho que teve um papel muito importante no crescimento das manifestações em São Paulo, aqui no Rio e em outras cidades. Ao mesmo tempo, os problemas de transportes urbanos continuam muito precários. Nós temos um processo de carestia que está em curso. Como é que você vê essa conjuntura para 2014, quando teremos, inclusive, em várias cidades, jogos da Copa do Mundo? Não só 2014, mas tem 2016 também, né? Aqui no Rio principalmente. Eu acho que essa crise política que foi instaurada em junho, ela não se resolve em 2014, né?
Não vai, porque ela não segue o calendário eleitoral, não vai ser resolvido em 2014, e eu acho que ela vai se agravar. Porque a perspectiva para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, é você aumentar, né, essas ações dos governos para cima dos direitos das pessoas. Né? É aumentar o custo de vida, aumentar tudo isso e principalmente a perda de direitos. É incrível ver no país, né, que culturalmente, né, tem a questão do futebol, tal, nas manifestações as pessoas gritarem, da Copa eu abro mão, quero meu dinheiro para saúde e educação. Ou outro, né, que saiu aqui no Rio, que é o não vai ter Copa, é mais direto ainda. Né? E de fato, eu acho que se as pessoas pudessem escolher, né, o que você prefere? Copa do Mundo, né, o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, ou a gente ter acesso a essas coisas? As pessoas estariam escolhendo, né, olha, não, prefiro ter mais direitos, né, prefiro ter mais qualidade de vida, uma sociedade mais justa, igualitária, mais democracia. E é incrível isso, né, porque sempre se tratou a questão do futebol como o ópio do povo aqui no Brasil. De alguma maneira, essa adesão das massas a um processo reivindicatório? Sim, porque no Brasil inteiro se organizavam lá os comitês populares, né, da Copa, das Olimpíadas, para questionar esse modelo, questionar as emoções das famílias, principalmente quando você vai fazer as obras e tal, de infraestrutura. E a perspectiva era que isso ficaria até a Copa, mas como um instrumento de denúncia, né, de diálogo, mas que esse movimento em torno, né, da crítica à Copa do Mundo não fosse chegar a esse extremo. Né, de você ter, todas as manifestações de junho foram casadas, né, com os jogos nas cidades. Toda vez que tinha jogo em alguma cidade, tinha manifestação. Foi assim em Fortaleza, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo. Né? A gente chegou a ter semanas com 2, 3 manifestações por semana. Eu não acho que isso vai parar. Eu acho que em 2014 a gente vai continuar tendo manifestações. A gente vai ter manifestações antes mesmo da Copa do Mundo, mas principalmente nas semanas da Copa do Mundo vão haver manifestações. Não precisa marcar, para mim já estão marcadas, já estão no sentimento das pessoas que fizeram isso esse ano, elas querem fazer isso ano que vem. O que tem de desafio para isso acontecer da melhor maneira possível? Né? Os governos se prepararam, a polícia se preparou, né, para lidar com esse tipo de coisa. Cabe ao movimento se preparar também. Em que sentido? As nossas pautas, né? Elas têm que assumir mais concretude, a gente tem que aprofundar o debate. Né? Se antes era só contra o aumento da passagem, agora a gente tem que questionar o transporte como um todo, trazer a tarifa zero de fato como ação concreta para ser implementada. Saúde, né? Quando as pessoas falam que era mais saúde, o governo falou que, então aqui, mais médicos, fez um programa e tal, mas que não resolve o problema estrutural da saúde no país. Então a gente tem que listar quais são as nossas demandas e reivindicações de fato para a saúde. Educação é a mesma coisa. Eu não quero só mais dinheiro para a educação, é claro que a gente precisa de mais dinheiro, mas também professores melhores preparados. Né? A greve dos professores não era só por salário aqui no estado do Rio, era por autonomia pedagógica, por uma escola, né, organizada de um jeito que pudesse facilitar a troca do conhecimento. E não como é o modelo hoje no estado do Rio, no município, em que sai uma cartilha, o professor tem que cumprir, horas, né, de aulas seguidas, turmas lotadas de estudantes, sem ar-condicionado, sabe? Impossível dar aula em escola com esse formato. Então que modelo de educação que a gente quer? Né? Para o ensino superior, para o ensino básico, é disso que a gente está discutindo. Né? O aumento das universidades privadas que oferecem sequer qualidade é gigantesco no nosso país, ao mesmo tempo que você perde muita qualidade no ensino público, né? Nas universidades públicas. A gente vê muito isso, né? Falta política de assistência estudantil, de permanência, os estudantes entram na universidade e depois têm que abandonar o curso porque não conseguem se manter. Então todas essas lutas têm que assumir concretudes para o ano que vem. E aí, do ponto de vista organizacional, a gente tem que melhorar essa perspectiva de fazer debates, de fazer as assembleias populares, né? O movimento tem que amadurecer. Inclusive, é claro, a gente tem todos os nossos problemas internos. Não é fácil você botar 2.000 pessoas, né, e chegar numa resolução única. É muito difícil isso. E a gente conseguiu
Claro que teve muito problema, tem muitas críticas a todo o processo, mas a gente conseguiu minimamente, né, marcar um calendário de manifestações e tal, e a gente tem que melhorar isso. Inclusive a própria relação, como você mesmo disse, para se defender das forças policiais, para saber agir nas manifestações, né, em relação a isso e poder utilizar a nossa organização ao nosso favor, né? Garantir que as manifestações possam, de fato, fazer com que tenha ações concretas. Um exemplo, né, muito engraçado, quando se instaurou essa crise política em junho, o Renan Calheiros pareceu, né, o grande defensor das vozes da rua, mostrou um calendário cheio de coisas para serem votadas, né, no Senado. Algumas coisas importantes até foram aprovadas, né? Caiu o voto secreto. Agora, gente, né, o problema não era o voto secreto, pelo amor de Deus, né? Isso aí já devia ter acabado há muito tempo atrás. Ninguém está feliz por causa disso. Isso aí é o mínimo do mínimo que deveria ser feito. Agora, ele falava lá, vamos fazer o passe livre nacional. Falou que isso tinha prioridade na agenda do Congresso, né? E aí? Não saiu. A reforma política ficou inteiramente esquecida. Exatamente. Então, essas coisas, todo mundo, não, vamos fazer. Aí deu uma acalmada nacionalmente, né? Aí também os caras já não precisam mais ter tanta pressa assim. Então, fica nítido que a pressão, ela muda muita coisa, né? Ela traz reformas que são importantes, mas também tem a capacidade da gente estar fazendo lutas que mudem estruturalmente a sociedade, né? Para isso acontecer de fato, não basta ter só um cenário político favorável do ponto de vista de população das ruas, todo mundo se insurgindo, né, questionando. O movimento tem que estar com uma organização maior, né, tem que estar preparado para dar as respostas, porque senão aí a gente não consegue, né, vai até ter boas mudanças positivas, como aconteceu em junho, mas não vão ter mudanças efetivas, né, com o projeto todo que a gente quer. E a dinâmica das lutas é assim, né, nunca a gente, por mais que a gente tenha um projeto idealizado, utópico e tal, ele nunca vai ser implementado por completo, né? O que a gente imagina no início nunca é o que acontece no final. Mas por que a gente então elabora esses projetos, né? Por que a gente tem essa visão da utopia em algum sentido? Para a gente continuar lutando e transformando. Aos poucos a gente vai caminhando. E o ano que vem será um ano de eleição presidencial. Me parece que nesses anos o país se abre mais para a discussão do nosso projeto de país. Como é que você vê essa próxima temporada política, onde os brasileiros escolherão um novo presidente da República? Frente a essas manifestações, você acredita num quadro político diferente? Olha, antigamente se alguém falasse assim, vamos fazer algum tipo de ação política no carnaval, todo mundo ia rir da sua cara, vai falar, isso é impossível. Depois das manifestações, já criaram o Black Bloco, por exemplo. Depois das manifestações, os grupos que se reuniam, né, para tocar nas manifestações, tocar nos atos e fazer as intervenções culturais, já estão marcando de se encontrar no Carnaval para continuar fazendo isso. Então no Carnaval teremos aí manifestações também? Pois não vão ser manifestações de rua igual a junho, mas vai ter conteúdo político no Carnaval. Quando você chega no Rock in Rio, né, um festival de música, e as pessoas cantam, né, xingando o governador do estado, você começa a pensar, bem, eu acho que as coisas vão ser diferentes, né? Se tudo isso passa a ter essa perspectiva, então imagina na Copa e imagina também nas eleições, né? Eu acho que os partidos que tentarem tratar junho, né, só com uma agenda eleitoral, não entenderam nada do que aconteceu, né? Agora, a maneira como a população vai olhar para os partidos em 2014 e para as eleições, ela vai ser diferente, né? Ela tem que mudar. E aí foi o que eu falei, né? Tá tudo... não dá mais para a gente voltar a antes de junho, né? Como era o cenário. Tudo está diferente e tudo vai ter referência ao que aconteceu ano passado. A questão é o que a gente vai criar, o que nos espera em 2014. Isso aí a gente só vai ver no dia a dia e vai construir, né, na luta.
Tadeu Lemos, muito obrigado pela entrevista que você nos deu ao programa Debate Brasil. E eu tenho certeza que você, telespectador, terá muito o que pensar com as palavras e a experiência do jovem Tadeu Lemos. Afinal de contas, nós assistimos nesse ano e continuaremos a assistir no ano que vem uma nova geração que quer mudanças e quer principalmente um novo Brasil.